Oi pessoal, bem-vindos a mais um Bela Entrevista e hoje eu tô aqui com a Conceição Trucon. A gente vai conversar aqui sobre alimentação saudável, enfim, vou aproveitar que eu estou com ela aqui, pegar várias dicas maravilhosas para que a gente possa inserir no nosso dia a dia para tornar a nossa vida mais saudável, mais gostosa de se viver, né? Porque isso que no final das contas é o importante. Então, muito obrigada por ter aceitado aqui o convite. Um beijo no coração, na alma, no espírito. Muito feliz de estar sendo acolhida, porque fui eu que pedi para estar aqui e você me recebeu. Assim, é incrível como a Bela, no texto, na voz, no vídeo, ela sempre tem essa leveza, né? Que passa por qualquer forma de comunicação. Então, gratidão por todo esse acolhimento. A Conceição que tem o site, que acho que muitos de vocês que já conhecem, devem conhecer o Doce Limão, né? E eu queria começar falando um pouco sobre essa sua paixão por essa fruta tão incrível que é o limão. Porque também é uma fruta que está sempre presente na minha cozinha. Inclusive a gente pegou algumas entrevistas suas, acho que duas especialmente, que você fala isso e a gente botou no site. A gente também, olha, mais uma fã do limão. É muito curioso, Bela, porque na verdade desde criança eu gostava do sabor cítrico, do sabor ácido, né? Minha mãe, por exemplo, adora fruta de conde, que é a pinha, né? Eu gosto de atemoia, de graviola. Sim. Minha mãe é apaixonada por laranja-lima. Eu gosto de laranja-pera, Bahia, seleta, sempre fui assim. É algo que vem muito instintivo, é a minha natureza mesmo. E hoje eu sei, depois de tanto estudar, tem um livro de bem que eu estudei muito sobre essa questão dos sabores e para que caminho leva cada sabor. Eu sei que o sabor ácido, cítrico, e o sabor amargo são sabores que te levam mais perto para a cura do sistema hepático, para a harmonia do sistema hepático, que aí é a ponte mais simples, mais rápida para o coração. Tanto tem na limpeza do fígado, né? Aquela limpeza hepática, tanto da vesícula quanto do fígado, se toma suco de limão com suco de maçã. Com suco de maçã. Porque a maçã tem muito ácido málico. Que ajuda a dissolver as pedras, né? E o ácido málico é o primo de primeiro grau do ácido cítrico. Que tá no limão. Olha! Na verdade, a maçã é uma fruta cítrica. Por que ela é cítrica? Porque ela tem ácido cítrico e ácido málico. Ela tem, né? Então, quando você só um parênteses, é muito bom conversar com uma química, tá? É bom, né? Eu também gosto. Porque eu acho que você consegue entender certas coisas tão simples como lavar as mãos, tomar banho, cozinhar. Tudo é química, né? No final. Aliás, dizem que os químicos são tudo uns cozinheiros frustrados. E falando nessa questão de comida, acho que você também é adepta, e um assunto que muita gente tem curiosidade é sobre o jejum, né? Porque você falou tanto de uma alimentação que ajude a alma, o espírito, né? A emoção e tal, e jejuar é tão incrível para isso, né? Acho que quando as pessoas estão com uma dificuldade imensa em relação a tomadas de decisões, ou até mesmo doenças físicas, o jejum é um grande aliado, né? Sem dúvida. Mas é uma coisa que a gente tem que ir com cuidado. O meu livro Alimentação Desintoxicante, ele tem um capítulo só sobre essa parte do jejum. Mas as pessoas estão tão obcecadas por preencher vazios, né, que ela até desconhece e muitas vezes com o alimento, que às vezes é aterrador, é assustador para ela falar em jejum, né? Ela até entende o jejum de uma forma, né, amedrontadora. E não é, eu não sei se foi você que postou o jejum intermitente. Sim. Você vai dormir, tipo, para de se alimentar 8 horas da noite. 16 horas por dia sem comer. 12, 16, não é tão complicado. Você se alimenta a última vez uma alimentação bem gostosa às 8 horas, no outro dia às 8 horas você faz sua refeição matinal. Pronto, já se passaram 12 horas. Primeiro de tudo, vamos começar com o jejum entre as refeições, né? Porque
se você começar só almoçando e jantando, esse período é muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade de ficar sem comer. Que é um tempo que o organismo tem para, enfim, para o pâncreas poder fazer as funções dele, do fígado, de fazer as funções dele, porque né, se você está colocando comida, enfim, toda hora, é mais difícil do organismo se desintoxicar, ter esse tempo para desintoxicar. Então, eu sempre falo, começa pelo menos para não ser um baque muito forte você do nada começar a parar de comer, até porque tem, né, acho que no seu livro você mesmo fala de como proceder, né, para começar um jejum e para terminar um jejum, porque é muito importante. É muito importante. Eu faço muito uma metáfora de um metrô na hora do rush, né, que o metrô tá lotado, ele chega na estação lotado e a pessoa que está ali esperando quer entrar no metrô e já não cabe mais. É como quando você acabou de se alimentar, você está lotado, está tudo ali congestionado. Se você entrar ali, vai ser apertado, vai ser confuso, você vai suar, você vai se irritar, vai ficar nervoso, assustado. Então assim, o nosso intestino, ele é como um metrô na hora do rush. Se alimentou, dá um tempo, espera um pouco para tomar um líquido, que até às vezes é bom, um chá, uma coisa assim, mas espera. O organismo, ele é muito sábio, né? Assim, você pegando o exemplo do pâncreas, ele vai fabricar glucagon, né? Que é o hormônio da proteína, né? E que vai conseguir manter o nível de açúcar mais modulado para você não desmaiar entre uma refeição e outra. Mas para isso acontecer, você precisa dar um espaço entre as refeições para que o pâncreas poder produzir isso. Então acho que é importante, se a pessoa quiser fazer um jejum, né, começar primeiro com consciência e fazer o jejum pelo menos entre as refeições. Em relação à alimentação saudável, acho que muita gente que deve estar assistindo pode estar num caminho para querer se alimentar melhor, né? Porque eu vejo muitas pessoas que querem se alimentar bem, mas muitas vezes não sabem nem por onde começar. Às vezes tem dificuldade, acham que precisa de uma dieta caríssima e uma dieta com, enfim, produtos importados, um sal do Himalaia, uma chia, e não, a gente pode se alimentar bem com as coisas que a gente tem por perto. Qual é a dica que você daria para essas pessoas que querem começar a se alimentar bem, querem transformar a alimentação, mas de uma maneira mais orgânica, assim, no dia a dia delas? Tudo que é muito industrializado, muito processado, não é um bom caminho. Né? Você pode até ocasionalmente comer, porque está com amigos, né, uma comemoração, mas não é um estilo de vida. Né? Então, evitar ao máximo coisas muito embaladas, muito processadas, muito refinadas, porque todas essas coisas, né, todos esses não alimentos, eu diria, eles acidificam o nosso organismo, eles roubam nossos minerais, ao contrário dos alimentos mais vegetais, mais naturais, menos processados, que nos mineralizam, ou seja, que nos enchem de minerais e uma eficiência de comunicação interna. O alimento que nos acidifica, ele rouba minerais, ele rouba a nossa água, nossos minerais, e a nossa comunicação interna fica ou deficiente ou com muito chiado. E o açúcar é um dos alimentos mais ácidos desmineralizantes que tem, né? Sim, e os cereais também, né? Embora a macro, eu sei que você... Sim. A macro, mas é certo que os cereais, eles tendem a acidificar pelo tanto de amido que eles têm, né? Farinha refinada, farinha de trigo refinada, o açúcar, ou seja, um pão francês da padaria para o sangue é uma bomba acidificante. Aí tem pessoas que amam cereais, né? Pessoas que amam arroz, que amam, né, centeio, aveia e tudo mais. Legal se ela ama, é porque tem um barato dentro dela que assimila, mas procura consumir o integral, idealmente previamente germinando ou pelo menos hidratando, recebendo beijo da água, né, para diminuir os antinutricionais. Tudo tem solução dentro do seu biotipo, do seu jeito e tal. E o limão fazendo essa liga, né? Essa ponte. O limão é uma grande ponte e ele é um realçador de sabor. Exatamente. Eu muitas vezes estou cozinhando, aí coloco, enfim, tempero, experimento. E quando você cozinha muitos pratos diferentes, às vezes, né, o seu paladar fica indeciso, assim. Aí eu
não sei se tá faltando mais sal, não sei. Aí bota um pouquinho de limão, pronto. Resolve, assim, o limão muitas vezes salva uma receita porque você deixa de salgar, você deixa de adoçar e simplesmente com um pouquinho da acidez do limão resolve esse... Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar os minerais que estão ali sobrando, vai formar lá os seus almas gêmeas, vão ficar ali, vai formar os citratos, e esses sais vão realçar o sabor, seja no tom doce ou no tom salgado. Primeiro, evitar os industrializados, os muito processados. Segundo, conhecer fornecedores de plantas, né? Conhecer hortifrutis, conhecer as feiras. Você comprar alface, né, que tá na feira, de alguém que tá ali representando, é muito legal, gente. É muito gostoso ir na feira, comprar, ver aquelas cores, formas, aroma e tal. Mas você ir no produtor e pegar junto com ele é como se você tivesse pegando algo que tá parindo mesmo, sabe? Que tá ali naquela força total. Ah, mas não, porque é lindo e assim, a gente falando disso, muitas vezes as pessoas pensam, mas isso é inviável, isso é muito romântico, é muito, estamos floreando muito a alimentação. Não, eu acho que isso depende muito de como você enxerga a alimentação e como você prioriza isso na sua vida. Planeja, né? Porque a gente tem tempo para ir no shopping, tem tempo para fazer uma série de coisas. E eu queria falar, que eu não sei, falar sobre a sua relação com o leite. O leite de vaca. E o leite de vaca, porque é algo que também muitas pessoas têm dificuldade. Quando você fala para tirar o leite, a pessoa, tá, mas de onde eu vou tirar o cálcio? Eu não sei de onde fizeram essa associação tão incrível do leite com o osso. Acho que pela cor, né? Porque os dois são branquinhos. Acho que é a única associação. Eu tenho uma história que quando eu era criança, eu vivia com diarreia. Mas assim, passei a minha infância até os 9 anos com muita diarreia, vivia fazendo exame de fezes e tal. E no final, depois de muito tempo, porque naquela época não se falava nessas coisas, né? E o leite nem era tão contaminado. Pois é. Então eu tinha intolerância mesmo. E isso me causava um monte de distúrbios. Até que meus pais descobriram e aí cortaram isso daí. Mas esse é um nozinho também. Tem pessoas que resistem de sair do leite. Mas quando conseguem sair do leite, elas têm uma dificuldade enorme para sair do queijo. Porque o queijo é mais difícil de sair ainda. É concentrado, é o leite concentrado, né? A caseína. A caseína é como se fosse uma droga. É uma ina. É uma ina, exatamente. A caseína, além de causar um monte de impactos negativos no pâncreas, né? Que na verdade é um grande precursor de problemas de diabetes e tudo mais. Ela também é um agente viciante. É super viciante. É muito mais difícil sair do queijo. Eu li outro dia tanto que muitas pessoas que se tornam vegetarianos e querem se tornar veganas, elas têm muita dificuldade, uma dificuldade muito maior de se tornarem veganas de quando se tornaram vegetarianas pela necessidade do queijo, né? É muito mais fácil largar a carne do que o queijo. Li um estudo que dizia que a caseína, ela realmente é viciante, ela consegue dopar a gente. Exato. E por isso que os bebês, né, quando mamam o leite, a gente fala, o bebê agora tá tranquilo, mamou, mas é o efeito da caseína que deixa o bebê completamente dopado. E uma coisa, é natural, é da natureza, para o bebê não rejeitar o leite. Tanto o bebê humano como o bebê vaca, o bezerro, o bebê. Então, é um mecanismo natural, só que a gente, né, o ser humano, muda um pouco as coisas. Essa resposta à sua pergunta, ela é bem complexa, porque tem a parte amorosa, né, tem a parte afetiva, e tem a parte também que eu acho muito importante de você localizar as coisas. O ser humano não tem necessidade de tomar leite de vaca, né? Ele pode até... Uma necessidade nutricional, né? Não tem. O Daniel Francisco aqui fala uma coisa bem interessante. Ele morou uns 3 anos lá na Espanha e ele captou isso muito bem. Ele diz que o leite do adulto, depois que sai do desmame, ele é verde, ele não é branco. Uau! O que realmente deixa o ser humano bem saudável é uma alimentação baseada em plantas, né? Uma alimentação baseada em alimentos de origem animal não é o alimento que vai te alcalinizar, que vai te dar uma saúde mais longeva e tudo mais.
Então, esse tal do suco verde, né, que a gente usa semente germinada e brotos e tal, é um leite perfeito. Leite, é o leite da terra, né? É o leite da terra, inclusive para as crianças que precisam de muito magnésio. O cálcio é importante, mas ele não funciona separado do magnésio. Sim, claro. Então o cálcio, ele é bem estruturante, ele é bem terra, ele, né, te forma ossos, dentes, estruturas duras. E o magnésio te prepara para a espiritualidade, para o ânima, né, para a conexão com os sinais, com a natureza e tudo mais. Então não dá para você separar, ser só osso e não ter o leite de vaca, ele é muito desproporcional, a relação entre cálcio e magnésio é muito desproporcional. Sim, né? porque não tem o suficiente de magnésio para que a gente capte, né, o cálcio. E eu entendo isso, porque o leite, o que é? É um alimento de um recém-nascido, que está encarnando. Então, no momento que você encarna, a força da densidade, da encarnação, da estruturação é fundamental, senão você não encarna. Exatamente. Então, não dá para você ficar enquanto bebê. Enquanto bebê, você está encarnando, tem que formar ossos, tem que estruturar, encarnar, né? Sim. Então, é óbvio que o leite tem bastante cálcio por causa disso. Mas ele vem totalmente configurado para o sistema digestivo, para aquele serzinho daquele tamanho, daquela, né? Daquela espécie. Daquela espécie. Então, depois que você sai dessa fase, esse leite perde completamente o contexto. Então, para mim, sair dessa história do leite é muito maduro, né? E é uma escolha. É desmamar mesmo, desmame... Mas tem que ser amorosa, né? Então, apresentar várias possibilidades de leites branquinhos, né? De leites docinhos, de leites, né, verdinhos. E apresentar esse buquê de possibilidades. E as pessoas saírem um pouco dessa zona de conforto de comprar na caixinha, de comprar na garrafinha e só botar no copo. E elas fazerem parte do processo e interagir quanticamente com tudo isso. E ela saber quais são os que ela gosta. Mas tem gente que fala assim, você acha que é melhor esse ou esse? Eu falei, não sei, faz os dois. Né? E um dia vai ser melhor esse, no mês que vem vai ser melhor o outro, porque na verdade o corpo é dinâmico. Hoje eu tenho 15, amanhã eu tenho 30, hoje eu estou grávida, amanhã eu estou de férias. Né? Então não existe uma alimentação fixa, estática. As pessoas pedem muito isso, né? Um alimento maravilhoso, um leite, qual é o melhor leite, qual é a melhor fruta, qual é o melhor... Depende, acho que a resposta para tudo isso é depende, né? Depende do momento, depende da quantidade, depende de como é feito. Então eu procuro abrir assim, não fico forçando numa semente só, por mais que eu goste mais de uma ou de outra, mas eu aprendi a gostar de várias. Deixa a preferência pessoal de lado, até para, enfim, a pessoa que talvez esteja fora, né? Experimentar algo de lá, local de lá também. Isso. Muito bom. E tem o amendoim, que não é exatamente uma fruta oleaginosa, é mais uma leguminosa, que guarda mais semelhanças com fruta oleaginosa. E eu também faço. Porque tem um teor de gordura muito alto, né? Mas eu faço leite de amendoim, só que eu dou uma pequena mornada. O leite de amendoim você faz com amendoim cru germinado. E cozido. Eu germino, mas assim, como ele tem aquele sabor ainda residual de um feijão, né? Feijão, pois eu dou uma branqueadinha, eu dou uma vaporizada, 30 segundos, 60 segundos, dependendo do tamanho da semente, e aí dá uma quebradinha. A mesma coisa no Nordeste se come muito amendoim cozido. Nossa, muito. Eu prefiro o amendoim torrado, tem que confessar, aquele crocante. Mas o cozido também é bom, mas eu o leite acabei de amendoim... não trazendo, porque como a gente não vai fazer a receita do cajuzinho, né? Fica para próximo. Eu faço isso, eu germino o amendoim e depois eu deixo no desidratador, eu já germino ele com uma salmourinha, assim. Ai, que delícia! Aí depois eu ponho ele para desidratar no sol e aí ele fica torradinho. Falando em receitas, a gente vai fazer agora 2 receitas que eu nunca fiz, vão ser receitas novas, que a Conceição vai... A do abacate eu já fiz, mas parecida, exatamente. Então, vou convidar vocês para assistirem o próximo vídeo, que vão ter 2 receitas maravilhosas. E eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram aqui a entrevista, se inscrevam no canal da Bela. Se inscrevam lá no Doce Limão, que é super legal, super interessante para quem quer novos conhecimentos. E então, espero vocês no próximo vídeo.